Psicoscience apresenta Jogos de Azar. Esperança, estímulo, esperança, estímulo, esperança. Eis o ciclo. A cada clique ou giro, seu cérebro libera dopamina, neurotransmissor da recompensa. Recompensa essa de valor questionável. Você perde, aposta de novo, ganha um pouco, quer mais, e a ilusão do controle continua a te manter preso. Mais de 11 milhões de brasileiros apostam regularmente. Destes, 15,4%, isto é, aproximadamente 1,7 milhões, já adquiriram transtornos financeiros ou mentais para sua vida pessoal, e o número tem aumentado. O vício em apostas online já é entendido como uma epidemia de saúde pública e tem despendido 30 bilhões de reais por mês apenas no Brasil. Segundo a OMS, o transtorno de jogo é reconhecido na CID-11 como um comportamento aditivo com potencial de se tornar um distúrbio psicológico. A tecnologia, em seu estado atual, tornou fáceis certas tarefas e decisões que antes eram complexas. Hoje, podem ser resolvidas com a ponta dos dedos, nos dando possibilidade de aliviar os problemas mais difíceis da vida. Essa é a sensação gerada por jogos de azar. Hoje, veremos em 10 minutos como funcionam e um pouco da história por detrás das apostas. Para começarmos, precisamos dizer sobre bancos digitais e o risco do falso crédito. Na verdade, precisamos abordar diversos assuntos, então, mergulhemos no início. As apostas sempre existiram. Bares, cassinos, cartas em porões escuros, jogos de dado nas esquinas, roletas e máquinas nos luxuosos salões. Até os atuais bilhetes de loteria, bolões de futebol e bingo das vovós. Registro do uso de flechas e pedras de forma competitiva há cerca de 10 mil anos atrás, às margens do rio Nilo, no Egito. Nos remontam traços do início de quando começamos a trazer para nossa sociedade como hábito cultural. Na Mesopotâmia, 3000 a.C., foram encontrados os mais antigos dados de 6 lados, feitos de ossos, provavelmente usados para jogos e apostas, mas de fato não há como saber o primeiro dia em específico. Apostas como Keno chegaram a financiar parte de obras públicas, como a Grande Muralha da China, em 220 a.C., e teatros, casas de ópera, até mesmo universidades renomadas, como a Universidade da Carolina do Norte ou Princeton University, quando quase quebrou, tiveram certa mãozinha da sorte. Na Europa, as famosas corridas romanas de biga no Circo Máximo e apostas de gladiadores no Grande Coliseu entreteram por séculos vários tipos de espectadores. E mesmo nos círculos mais pessoais, você também já deve ter presenciado aquela famosa disputa de ego que normalmente ocorre durante um debate acalorado, onde alguém finalmente se exalta e diz: "Então quer valer?", promovendo ali o início do final da discussão. Pois um lance de sorte ou de conhecimentos gerais resolverá todo o impasse. Ali também está escondido o conceito de aposta. E sim, na verdade, bem como parece, é uma ideia comum, inerente ao padrão de raciocínio e emoções humanas. Falaremos disso depois. Mas espera lá, como exatamente tudo isso nos liga aos bancos? A questão é que, de fato, nunca, em momento nenhum da humanidade, estivemos coletivamente tão próximo deles. Literalmente, os internet banks, assim chamados, dormem e acordam muitas vezes a poucos centímetros do alcance de nossas mãos. Entretanto, nunca foi dessa forma para os romanos, mesopotâmios ou egípcios. Quisera eles, valores acima do que podem adquirir, serem emprestados assim como hoje em dia, antes de encontrarem um bom assento dentro do Coliseu. Para sermos mais específicos, pesquisas feitas diretamente com os jogadores problemáticos demonstraram que as chamadas soluções de pagamento digital, DPS, podem sim agir como o influenciador do estímulo para apostar, por gerar um envolvimento multifacetado com as atividades cotidianas do indivíduo, portanto, facilitando assim um possível transtorno, muitas vezes imperceptível, que dificulta a posterior desassociação ao vício. Dessa forma, apesar de se tratar de uma vantagem tecnológica, os bancos digitais, quando na mão de apostadores, podem ser ferramentas perigosas. O que nos leva a pensar em algo muito importante: as limitações de perda e ganho.
As apostas ao longo dos tempos sempre foram legalizadas, com licenciamento ou autorização governamental, clareza das regras e, mais recentemente, a restrição de acesso a menores. Estas principais regulamentações possibilitam práticas legais e chances reais de ganho entre os jogadores. Pelo menos é o que esperamos. E é exatamente aqui o ponto que a linha tênue se rompe. Emerge talvez o núcleo do conteúdo que queremos trazer: a diferenciação entre apostas e jogos de azar. Existem, de fato, algumas pessoas que vivem como apostadores profissionais. Mas seria o caso daquele seu colega do cursinho ou do trabalho que diz que sacou mesmo R$ 100 das bets? Todos têm utilizado o nome comum jogos de apostas na internet. Inclusive, jornais e até mesmo órgãos públicos utilizam dessa nomenclatura atualmente. Mas ao que querem se referir? Pois então tratemos aqui da diferenciação, que é definida pelo Dicionário da Língua Portuguesa. Jogos de apostas são um acordo entre duas ou mais pessoas com opiniões ou palpites divergentes, em que o perdedor paga ao vencedor que estiver certo. Mas os jogos de azar tratam-se de um lance de sorte, onde o resultado é ditado por algum dispositivo de aleatoriedade. Assim como também nos diz a lei. Consideram-se jogos de azar os jogos em que o ganho e perda dependem exclusivamente, ou principalmente, da sorte. Enfim, então qual a diferença? Traduzindo com um olhar atento, isso nos quer dizer que não deve existir nenhuma vantagem ou desvantagem para com os participantes do jogo de azar. Isto é, a imparcialidade como fator decisório do resultado, que se dá, portanto, de maneira aleatória. Tá bom, isso pode ser visto com bons olhos, já que não favorece pretensiosamente ninguém. Mas é aqui que mora a maior parte do problema. Mais exatamente porque essa é a teoria. O que as pessoas não levam em consideração são as frases que suas mães diziam: não confie em estranhos, não aceite coisas de quem não conhece, revelando a experiência de vida que, diferentemente, são importantes na prática e nem tanto na teoria. É assim que deve-se olhar para os jogos de azar. O que queremos dizer é que muitos, se não todos os jogos de azar, não possuem confiabilidade matemática, ou seja, onde estão sendo expostas chances de ganho, imparcial, promessas, veladas ou não, de sonhos se cumprirem, estruturados em possibilidades plausíveis. Na verdade, simplesmente não existem, a não ser para uma ou duas pessoas entre milhões que dizem serem sortudas, enquanto alimentam o funcionamento da máquina. E mesmo assim, lembra-se sobre não confiar em estranhos? Pois é, em muitos dos casos não há nem mesmo um ganhador de verdade, e sim ganhadores fantasmas. Então sua mãe pode estar bem certa ao mandar que não confie em pessoas que fazem do próprio ganha-ouro, trocadilho com ganha-pão, a extração fria de bens alheios. Agora você já sabe que quando ouvir falar dos jogos de azar, apesar do nome bets vir do inglês apostas, não vai mais se confundir, pois tratam-se, na verdade, de jogos de azar, isto é, má sorte por acaso, e não o contrário.